Fala rapaziada, Pedrão Fute aqui e hoje para falar da baixa que a seleção brasileira teve. O atacante Pedro do Flamengo sofreu uma grave lesão no joelho e foi cortado. Para o lugar dele, o Dorival chamou o João Pedro, atacante revelado pelo Fluminense há alguns anos atrás e que hoje joga pelo Brighton. O quanto a seleção brasileira perde com a saída do Pedro e o que ganha com a chegada do João Pedro. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Antes de tudo, já se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, porque a meta ainda é chegar aos 100 mil inscritos neste ano. E eu conto com vocês. Mas vamos ao que interessa. Acontece que ontem, na tarde de quarta-feira, o atacante Pedro do Flamengo, sozinho, sem ter tido contato físico, forte com outro jogador, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Uma lesão que o Pedro já teve quando jogava pelo Fluminense, ainda lá em 2018, e mais uma vez sofreu essa tristeza, né? Uma lesão muito grave, a mesma que o Neymar está se recuperando. Ele deve aí, a média de recuperação é de 9 a 12 meses, então Pedro deve perder não só o restante dessa temporada, como o início da próxima também, com a camisa do Flamengo. E aí, cara, o Brasil perde muito, porque a gente está falando do melhor atacante do futebol brasileiro nessa temporada. Eu trouxe os números do Pedro, até agora tinham sido 43 jogos, 30 gols e 8 assistências, 38 participações em gols até aqui. Então era um jogador muito importante. Eu não tenho certeza se ele não seria titular, tá? Considerando o Dorival, acho que ele tinha chances de ser titular, mas agora infelizmente sofreu essa grave lesão e a gente deseja uma rápida recuperação ao Pedro. Indo para o que pode acontecer nessa seleção brasileira, tem a chegada do João Pedro. Eu gravei um vídeo falando um pouco sobre o João Pedro, sobre a nova posição que ele exerce hoje no Brighton, e você pode acompanhar lá no meu Instagram, no TikTok, as redes sociais estão aqui embaixo. E aí, cara, é o seguinte, ele não é hoje o que o Pedro é. Ele não vai entregar o que o Pedro entrega. Porque é o seguinte, o João Pedro, ele é um atacante mais leve, mais móvel, apesar de ter uma boa altura, ele também tem muita velocidade, vamos dizer, muito molejo com a bola no pé. Ele é um atacante mais leve, mais serelepe do que o Pedro. E acontece o seguinte, na temporada passada ele foi muito bem. Foi o artilheiro do Brighton com 20 gols. O Brighton, você que não acompanha a Premier League, um time emergente ali do futebol inglês, muito bom, treinado por muito tempo pelo De Zerbi, que hoje é treinador do Olympique de Marseille, e o João Pedro com o De Zerbi, ou seja, até a temporada passada, ele jogava como centroavante, ou atacante central ali mais avançado. E ele jogava bem, como eu disse, 20 gols na temporada passada, artilheiro do clube, gols em Premier League, gols em Liga Europa. Só que o Brighton teve uma mudança de treinador. E falando sobre como o João Pedro jogava na temporada passada, ele foi convocado pelo Fernando Diniz no fim do ano passado. Teve pouquíssimos minutos, não deu para a gente ter uma amostragem extensa do Pedro com a camisa do João Pedro com a camisa da seleção brasileira, mas já foi convocado. A seleção brasileira não é uma novidade para ele, claro, além de ter participado de várias vezes aí da seleção de base. Mas voltando, hoje o João Pedro, ele exerce um papel diferente no Brighton. A chegada do técnico alemão Fabian Hüseler, ele entende o João Pedro agora como um meia ofensivo, muito parecido com o que o Rodrigo, com o que algumas vezes o Paquetá faz na seleção brasileira, vindo ali pelo lado esquerdo, chutando de fora da área, encontrando seus companheiros, carimbando as bolas, iniciando a construção das jogadas ofensivas. Esse é o papel do João Pedro no Brighton hoje, que mais uma vez começou a temporada muito bem. Em 3 jogos de Premier League, são 2 gols. Ele marcou o gol da vitória do Brighton contra o Manchester United na segunda rodada, um gol de cabeça dentro da área, e marcou o gol de empate
contra o Arsenal, um gol de rebote ali, na última rodada da Premier League, a terceira. Então, assim, ele ainda é um jogador que tem muito faro de gol, ele ainda é um jogador muito decisivo, vive grande fase. O João Pedro tem apenas 22 anos de idade, muito jovem, está em plena evolução e joga na liga mais competitiva do mundo. Agora, hoje o papel que ele exerce, ele não consegue entregar o mesmo que o Pedro. Ele não é aquele centroavante de ficar fazendo pivô, de receber todas as bolas de costa, de vencer todos os duelos pelo alto. Hoje ele é um cara bem mais móvel, que participa muito mais ativamente do jogo com a bola nos pés, e não como um centroavante, como exatamente um camisa 9. Aí vem a situação. Eu imagino que o Endrick vai ser o titular, e assim, quando o João Pedro entrar, e se entrar, ele vai entregar um papel diferente, e eu diria que até mais parecido com o Endrick do que com o Pedro, tá? Ele não tem talvez o cacuete de centroavante do Endrick, de estar no lugar certo na hora certa, e ter aquela finalização, as achadas dos caminhos dentro da área como o Endrick, mas é um cara de muita velocidade, de muita progressão com a bola no pé. Como eu disse, ele não entrega o mesmo que o Pedro, mas entrega muito. Entrega muitas outras coisas, vive uma grande fase. E assim, comparando a todas as outras possíveis escolhas do Dorival Júnior, cara, eu acho que foi melhor. Assim, vamos imaginar aqui a cabeça do Dorival. O Evanilson, que ele convocou para a Copa América e praticamente nem usou, não acho que seria o caso. Está em mudança de time, estava no Porto muito bem, mas agora foi para o Bournemouth da Premier League. Acho que o João Pedro é uma escolha melhor. O Richarlison vive uma péssima fase no Tottenham desde a temporada passada. Também não vejo justificativas para que ele fosse o convocado. Então, cara, assim, talvez o Igor Jesus do Botafogo, que vive uma grande fase, mas assim não tem experiência de seleção. Hoje eu entendo pela experiência, pelo nível de enfrentamento, pela qualidade que tem, o João Pedro foi a melhor opção que o Dorival tinha. Ele vai entregar a mesma coisa que o Pedro entregava? Não, mas é um grande jogador e pode ajudar muito a seleção brasileira. Bom, é isso. Se você não conhecia o João Pedro, agora conhece, sabe o que ele pode entregar e vamos ver se ele será utilizado nas duas partidas em que a seleção terá pelas eliminatórias da Copa. Nessa sexta-feira, amanhã, enfrenta o Equador? Agora eu me esqueci completamente quem a seleção enfrenta. Mas eu acho que é o Equador, lá em Curitiba. E na próxima terça enfrenta o Paraguai em Assunção. É isso, meu povo. Até a próxima. Fui. Tchau.